Boa noite a todos, Shabbat Shalom. Antes de entrar propriamente na nossa paraxá, na nossa porção de hoje, eu queria falar um pouco sobre as festas que nós temos esse mês ainda, nesse mês de setembro. São festas importantes, às vezes a gente não tem a noção da importância dessas festas, então eu queria pelo menos dar uma pincelada sobre elas e depois nós vamos falar em outra data mais profundamente sobre essas festas. A primeira é Rosh Hashanah, que quer dizer Ano Novo Judaico, mas literalmente quer dizer cabeça do ano. Essa festa, ela se estende por um período de 10 dias, conhecido como dias de arrependimento. É uma oportunidade para as pessoas fazerem um exame da sua consciência, recordarem suas más ações e procurar mudar o rumo para não continuar com essa atitude que desagrada a Deus. Então, trata-se de um novo começo, um novo ano, e isso representa-se muitas possibilidades na nossa vida. Nos 2 primeiros dias de Rosh Hashanah, porque ele começa ao pôr do sol, ao entardecer do dia 6 de setembro, agora, e vai até a noite do dia 8. Esse ano, infelizmente, nós não vamos celebrar, porque nós teremos exatamente o 7 de setembro, com muitas comemorações, muita gente com medo. Então, nós vamos celebrar cada um na sua casa. Uma maneira, como a gente diz no Brasil, quando é o Ano Novo, Feliz Ano Novo, em hebraico, nós dizemos Shana Tová Umetuká, que quer dizer, tenha um ano novo bom e doce. Alguns símbolos importantes nessa festa. Primeiro, a roupa branca. A roupa branca, ela não é uma invenção brasileira, que muitos brasileiros usam, mas é uma cópia da celebração judaica. A roupa branca representa que eu quero deixar o pecado. Aquele pecado que eu cometi no ano que passou, eu quero deixá-lo. Então, a roupa branca é um sinal de pureza, de largar o pecado antigo. Outro símbolo é comer tâmara. A tâmara quando você planta uma semente de tâmara, ela dá uma palmeira imensa e leva 100 anos para você comer o primeiro fruto. E então é uma planta para servir a outras gerações, dificilmente para a nossa, para quando você planta. E ela simboliza sabedoria. Outro símbolo é ralar aquele pão trançado, só que no Rosh Hashanah a gente faz ele em forma circular. Porque o círculo, a fórmula circular, ela não tem início e não tem fim, É uma aliança eterna, é como aliança de casamento. Ela é um anel redondo porque simboliza a duração eterna. E, principalmente, o
toque do chofar, né, que é tradicional, que é um símbolo de que Deus está chamando todo o povo, né, para celebrar o Ano Novo, né, o Rosh Hashanah. No final de Rosh Hashanah, quando termina essa celebração, esse festival, exatamente no dia seguinte começa o Yom Kippur, que é, não sei se todos conhecem, mas é chamado o Dia do Perdão, o Dia do Jejum. É um dia de penitência e de perdão. Um dia de contrição, né? De você perdoar. Ele começa esse ano numa quarta-feira, 15 de setembro, né? Sempre no início da noite, logo quando o sol se põe, até o início da noite do dia 16. O Yom Kippur, ele acredita-se, né, na tradição que Deus sela o destino de cada pessoa nesse ano que se inicia. Nós teremos ainda esse mês a festa de Sukkot, que inicia no dia 20 de setembro e termina no dia 27, né? São 7 dias, é a festa das cabanas. Normalmente, as pessoas fazem uma cabana e ficam algumas horas, outras dormem na cabana, e já é uma celebração assim, bem alegre, porque terminou o período de Rosh Hashanah, terminou o período de Yom Kippur, né? Um período relativamente de contrição. Então vem o Sukkot, que é uma festa das colheitas, né? Uma festa de alegria. Terminando essa festa de Sukkot, nós temos a festa chamada Shemini Atzeret, que é a celebração logo seguinte da festa de Sukkot. E é uma festividade alegre, e muitos comemoram junto com a festa chamada Simchat Torah, que é a alegria da Torá. É quando nós fechamos o círculo de estudo da Torá e terminamos e vamos começar um novo ciclo de estudo. Simchat Torah quer dizer a alegria da Torá. Então, assim, só dei uma pincelada, né, sobre essas festas e a gente pretende, né, estudar um pouco mais, porque elas são muito importantes, né? São festas que o próprio Yeshua estava nelas e são festas que têm um significado importante para a nossa vida. Existem muitas explicações por que tocar o shofar, né? Todos sabem que é shofar, né? Aquele chifre, né? Pode ser de bode ou de boi, para ser tocado. Esse shofar, né? Segundo o Rabino Maimônides, ele funciona como um despertador de Deus, para nos despertar do sono em que a gente passa muitos dias, né, sem acordar, né, sem acordar para as coisas de Deus. E o que está querendo dizer isso? Né? O que o Rabino Maimônides está querendo dizer isso com o despertar de Deus? Que o maior presente que Deus nos dá é o tempo, né?
ele distribui o tempo igualmente, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é branco, se você é negro, o dia sempre vai ter 24 horas e serão 7 dias da semana. E frequentemente nós gastamos o nosso tempo com coisas que não ajudam em nada e não salva ninguém. Então, quantas pessoas, né, pensam depois que o tempo passa e falam assim, nossa, como eu gostaria de ter passado um pouco mais de tempo com a minha família. Como eu gostaria de ter ajudado mais pessoas. E às vezes a gente está tão ocupado com as coisas do dia a dia e ocupado em querer ganhar a vida, né, que a gente mal tem tempo de viver essa vida. E existem, né, 2 tipos de atividade. Uma que é urgente e a outra que é importante. E frequentemente os nossos dias são gastos com o que é urgente e perdemos o que é importante. Por isso, a existência do Shabat, que nos ensina a reservar um tempo para o que é importante, mesmo que não seja urgente. Há 30 anos, a maioria das pessoas que escreveram sobre o futuro diziam, mas quando chegar daqui uns anos na frente, nós vamos ter muito mais tempo livre, né? Os robôs vão fazer tudo, a vida vai ser muito mais fácil. Mas não é isso que aconteceu, né? Parece o inverso, parece que nós estamos sendo mais pressionados e andamos muito mais aflitos do que relaxados. O próprio telefone celular, os e-mails, os computadores, eles significam que nós estamos à disposição o tempo todo. E o salmista expressou isso dessa maneira. Ensina-nos a contar os nossos dias para que possamos ter um coração de sabedoria. Rosh Hashanah e Yom Kippur são quando contamos os nossos dias, né? Pedimos a Deus para sermos inscritos no livro da vida e pensamos sobre a vida e como estamos usando a vida que Deus nos deu. Nesse contexto, 3 palavras-chave são importantes. Em hebraico, teshuvah, que quer dizer arrependimento, que quer dizer retorno, tefilá, que quer dizer oração, e tzedaká, que quer dizer caridade. Teshuvá refere-se ao nosso relacionamento com Deus. Refere-se ao nosso relacionamento conosco. Teshuvá refere-se ao nosso relacionamento com nós mesmos. Tefilá, oração, refere-se ao nosso relacionamento com Deus. E tzedaká refere-se ao nosso relacionamento com os outros. Teshuvá não significa apenas arrependimento, mas também retorno. Retorno a quê? Às nossas raízes, retorno à nossa fé, retorno à história do nosso povo que estavam lá no Sinai há 3.000 anos atrás. Então, a própria palavra Teshuvá, ela nos pergunta, esse ano que passou, nós crescemos ou permanecemos estacionados? Esse ano que passou, nós estudamos a Torá, nós cumprimos os mandamentos que o Senhor nos dá, nós estamos vivendo em paz. Teshuvá é o nosso sistema de navegação
por satélite que dá a direção da nossa vida. Tefilá, como eu disse, significa oração. É a nossa conversa com Deus. Mas quando somos sábios, nós não simplesmente falamos, mas também ouvimos. E ouvimos a voz de Deus. Tefilá é muito menos sobre pedir as coisas que nós queremos e é muito mais pedir ao Senhor que nos ensine o que devemos querer. As pessoas muitas vezes se dirigem à oração só, eu quero isso, eu quero aquilo, mas as nossas orações, elas não falam sobre essas coisas, porque não deveriam falar sobre essas coisas, porque a nossa vida é muito mais do que isso. É muito menos sobre o que possuímos e muito mais o que fizemos e o que aspiramos ser. Nós falamos sobre perdão, sobre a presença de Deus em nossas vidas. E lembramos a nós mesmos que, por mais curto que seja o nosso tempo na Terra, quando nós nos conectamos com Deus através da oração, nós tocamos, de uma certa forma, a eternidade. Porque Deus está na eternidade. A tefilá é o nosso telemóvel para o céu. Sedaká trata do bem que fazemos aos outros. O senhor Moses Montefiore foi uma das grandes figuras do judaísmo. Ele era um homem muito rico e que devotou toda a sua vida, e grande parte da sua vida, que foi longa, a servir o povo no mundo inteiro. Ele construiu o moinho de vento em Jerusalém e toda a área da qual faz parte o parque e o bairro Yemin Moshe, foi ele que construiu. Uma vez alguém perguntou a ele quanto que ele valia. Ele pegou um papel, escreveu um número e entregou para a pessoa. A pessoa olhou e falou assim, eu sei que você possui muito mais do que isso que você escreveu. Ele falou assim, mas você não me perguntou o que eu possuo, você perguntou o quanto eu valho. E o valor que eu dei a você foi o valor que eu doei esse ano de caridade, porque nós valemos o que nós estamos dispostos a compartilhar com os outros. Isso é tzedakah. Certos mandamentos do judaísmo são ensaios para um tempo futuro. Por exemplo, o Shabat, ele é um ensaio para a era messiânica, quando a contenda, a briga vai terminar e a paz vai reinar. O Yom Kippur, quando nós ficamos em jejum, não comemos, não bebemos, não nos envolvemos em prazeres físicos, ele é um ensaio geral para a morte. Isso nos força, né, a fazer uma pergunta final. Eu fiz que a minha vida valesse a pena? Sabendo, né, mesmo sabendo que nenhum de nós vai viver para sempre, nós pedimos para Deus mais um ano, para que nós possamos crescer, para que nós possamos orar, para que nós possamos doar. Isso é o que Maimônides quis dizer quando ele chamou o som do shofar do despertar de Deus, pedindo que nós não dormíssemos durante a vida, mas que nós usássemos as nossas vidas para abençoar
outros. Nós falamos muito de techuvá no início, né? Retorno, arrependimento. Mas como explicar o que é techuvá para um público que não é judeu ou que não tem intimidade com a palavra de Deus? E aí me ocorreu uma ideia de explicar isso através do vício. Porque as pessoas que precisam ser curadas do vício, ela precisa passar por vários pontos semelhantes aos estágios da techuvá. Você tem que reconhecer, por exemplo, que consumir drogas é errado. Em hebraico, chamamos isso de haratá. Você deve se comprometer a agir de maneira diferente daquilo que você está agindo errado. Em hebraico, isso é chamado shinui maaser. E nós temos que ser capazes também de resistir à tentação quando ela vem no nosso caminho. É o que chamamos de techuvá gemurá, que é o arrependimento completo. E por coincidência, nesse último sábado, eu estava assistindo um documentário na BBC sobre reabilitação de viciados. E viciados em heroína, né, uma droga poderosa. E eu achei comovente, porque lá estavam jovens de 16 a 18 anos. E a maioria deles vieram de lares desfeitos. Alguns sofreram abusos como jovens, e eles tiveram um passado terrível. O problema é que, se eles continuassem buscando refúgio nas drogas, eles teriam uma vida mais terrível do que eles já tinham. E as pessoas que dirigiam o centro de reabilitação eram pessoas assim incríveis e estavam tratando de vidas e mudando vidas. Para mim, o momento mais marcante desse documentário foi quando a repórter estava entrevistando a chefe do centro de reabilitação, uma jovem de cabelo rosa e roupa punk. E perguntaram para ela o que ela fazia para ajudar esses jovens a mudar suas vidas. E ela respondeu: em primeiro lugar, eles nunca tiveram um amor, e aqui eles têm um amor incondicional. Então ela disse: nós somos as primeiras pessoas que eles conheceram, que se preocupam verdadeiramente com eles e se preocupam tanto ao ponto de dizer não. Quando ela disse essa frase, eu percebi que Deus faz conosco o mesmo. Nós somos pecadores. Nós fazemos coisas que sabemos que estamos errados, que não deveríamos fazer. Seja droga, seja desrespeitar os outros, seja culpando outra pessoa quando deveríamos culpar a nós mesmos. Nós poderíamos continuar para sempre prejudicando outros. Mas, acima de tudo, Rosh Hashanah e Yom Kippur existem para nos chamar a uma prestação de contas da nossa vida naquele ano que passou. E se nós temos isso, essa prestação de contas, nós podemos estar sempre melhorando, podemos estar sempre deixando aquilo que está errado e fazer o bem. E é quando a gente
abrir os nossos corações, nós vamos encontrar Deus com seu amor incondicional e se preocupando tanto conosco que Ele é capaz de dizer não. Vamos começar então a nossa Parashá, propriamente dita, Parashá Nitzavim, que quer dizer de pé, pode ter outros significados também, alguns traduzem como parados, é porque eles estão de pé diante de Moisés para ouvir aquilo que ele quer falar. E somente agora, entendendo esse povo que estava ali diante de Moisés, ouvindo, que a gente começa a ter uma noção do projeto de mudança do mundo, vindo ao encontro de Moisés com o Eterno. Esse encontro de Moisés com Deus e o nascimento da terra de Israel, do Estado de Israel, como uma nação. Para entender isso, eu lembrei de uma famosa observação de Sherlock Holmes, onde ele diz ao caro Dr. Watson: Dr. Watson, chamo a sua atenção para o curioso incidente do cachorro à noite. Mas o cachorro não fazia nada à noite, disse Watson. Esse é o curioso incidente, disse Holmes. Na frente, nós vamos entender. Às vezes, para saber do que trata um livro, você precisa se concentrar no que ele não diz, não apenas no que ele diz. O que está faltando na Torá é mais detalhes sobre a morte. Os antigos egípcios eram obcecados pela morte. Os seus edifícios monumentais eram uma tentativa de desafiar a morte. As pirâmides eram mausoléus gigantes. Eles acreditavam que eram portais pelos quais a alma do faraó falecido poderia subir ao céu e juntar-se aos imortais. A vida após a morte é real. A vida é uma preparação para a morte. Não há nada disso na Torá, pelo menos não de uma forma explícita. Os judeus sempre acreditaram em Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida após a morte. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Mas não apenas essas ideias estão praticamente ausentes em toda a Bíblia hebraica, no Tanar, como elas estão ausentes exatamente nos pontos que a gente esperava encontrá-las. O livro de Eclesiastes, Correleto, é uma longa lamentação pela mortalidade humana. Em Eclesiastes 1:2 diz: que grande ilusão, que grande inutilidade, nada faz sentido, diz o sábio. Por que o autor de Eclesiastes não mencionou o mundo vindouro e a vida após a morte? Também o livro de Jó é um protesto contra as injustiças do mundo. Por que ninguém respondeu para Jó dizendo: não preocupe, na outra vida, quando você morrer, você vai ser recompensado? Nós acreditamos na vida após a morte. Por que então
Nada disso é mencionado na Torá. Esse é o curioso incidente, como disse Sherlock Holmes. A resposta simples é que a obsessão pela morte desvaloriza a vida. Por que lutar contra os males, contra as injustiças dessa vida, se apenas estamos fazendo uma preparação para a vida que está por vir? O medo de nossa própria mortalidade tem sido uma força motriz da civilização. Isso que levou o mundo antigo a escravizar as massas de trabalhadores, transformando eles em gigantescas forças de trabalho e construindo monumentos que duraria tanto quanto o tempo. Nós tememos a morte. Nós temos uma relação de amor e ódio com ela. Freud chamou isso de o instinto da morte e disse que era uma das forças motrizes da vida. A outra era Eros. O judaísmo é um protesto contra essa visão do mundo. É por isso que ninguém sabe onde Moisés está sepultado, porque o seu túmulo nunca vai se tornar um lugar de peregrinação e de adoração. Por isso, Deus não deixou que soubesse onde ele está. É por isso que no lugar de uma pirâmide ou de um templo, como construído por Ramsés II, no caso dos israelitas, tudo que eles tiveram por praticamente 5 séculos, até os dias de Salomão, era apenas o tabernáculo, um santuário portátil, mais parecido com uma tenda do que com um templo. É por isso que no judaísmo a morte contamina, e porque o rito da novilha vermelha era necessário para purificar as pessoas do contato com ela. É por isso que, se você é um sacerdote, você não pode estar em contato com o morto ou estar no mesmo teto onde tem uma pessoa morta. Deus não está na morte, Deus está na vida. Apenas entendendo esse contexto egípcio é que nós podemos sentir o drama por trás das palavras de Moisés que definem uma escolha. Veja, eu apresentei diante de você a vida e o bem, a morte e o mal. Eu chamo o céu e a terra como testemunhas hoje contra você, que eu coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolha a vida, para que você e seus filhos possam viver. A vida é boa, a morte é ruim. A vida é uma bênção, a morte é uma maldição. Elas foram revolucionárias. Por que mencionar isso? Porque no Egito, o conceito deles era totalmente diferente. Como então derrotar a morte, que é o tema da nossa paraxá, da nossa porção? Se existe uma vida após a morte, e nós cremos que sim, há ressurreição, nós cremos que sim, mas Moisés não se concentra nessas ideias. Ele nos diz algo totalmente diferente, que nós alcançamos a imortalidade sendo parte de uma aliança com a própria eternidade. Isso é, uma aliança com o próprio Deus. Quando você vive sua vida dentro de uma aliança, algo extraordinário acontece. Seus pais e avós vivem em você.
Você vive em seus filhos e seus netos. Eles fazem parte da sua vida. Você é parte deles. Isso é o que Moisés estava querendo dizer quando disse, perto do início da nossa paraxá, ele diz: não é apenas com você que estou fazendo essa aliança e juramento, mas com todos aqueles que estão conosco aqui hoje, perante o Senhor nosso Deus, bem como aqueles que não estão conosco aqui hoje. Essa última frase, bem como aqueles que não estão conosco hoje, ele estava querendo dizer os seus filhos que ainda não nasceram. Aqui ele não precisou incluir seus pais que já morreram, porque os pais e os avós, há 40 anos atrás, já tinham feito uma aliança com Deus antes, lá no Monte Sinai. Mas o que Moisés quis dizer é que quando nós renovamos a aliança, quando dedicamos nossa vida à fé e ao modo de vida estabelecido por Deus, eles se tornam imortais em nós, assim como nós tornamos imortais em nossos filhos. É porque o judaísmo, ele se concentra nesse mundo. Por isso, valoriza tanto a criança, muito mais do que qualquer outra religião, porque elas são a nossa imortalidade. Isso é o que Raquel diz quando disse: dê-me filhos, do contrário, eu serei como uma morta. E também o que Abraão quis dizer quando disse: Senhor, Deus, o que me darás se eu permanecer sem filhos? Nem todos estão destinados a ter filhos. O bem que fazemos, que constitui a nossa posteridade. Mas ao honrar a memória dos nossos pais e educar nossos filhos para continuar essa história, nós alcançamos a única forma de imortalidade que está desse lado da sepultura. E Deus declarou que é bom. Os últimos 2 mandamentos da Torá, quando Moisés estava no fim da sua vida, que vai estar, inclusive, na próxima paraxá, é uma ordem para que ele convoque o rei para uma assembleia a cada 7 anos. No final de cada 7 anos, reúna as pessoas, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que vivem em suas cidades, para que possam ouvir e aprender a temer ao Senhor seu Deus e seguir atentamente todas as palavras dessa lei. O significado desse mandamento é que Moisés está dizendo: não é suficiente que os seus pais tenham feito uma aliança comigo. É importante que vocês renovem essa aliança comigo. A aliança deve ser renovada perpetuamente, a cada 7 anos, para que sempre permaneça na memória. Nunca envelheça. A cada 7 anos, ela se torna novamente. O último mandamento de Moisés, que ele diz: agora escreva esse cântico e ensine-o aos israelitas e faça-o cantá-lo, para que seja um testemunho para mim. De acordo com a tradição, é um mandamento para escrevermos parte da Torá. O que Moisés está dizendo aqui é que não é suficiente dizer que os nossos ancestrais receberam a Torá. Nós temos que pegá-la e renová-la a cada geração.
nós devemos fazer da Torá não apenas a fé dos nossos pais ou avós, mas a nossa própria fé. Se você escrever parte da Bíblia, a Bíblia vai inscrever você no livro da vida. A palavra eterna do Deus eterno faz parte da eternidade. Agora a gente sente o drama desses últimos dias da vida de Moisés. Ele sabia que ele estava prestes a morrer. Ele sabia que ele não cruzaria o Jordão. Ele sabia que ele não entraria na terra prometida, mesmo que ele tenha passado toda a sua vida conduzindo o povo. Moisés estava confrontando a sua própria mortalidade. Com isso, ele nos pede que a cada geração nós confrontemos a nossa. Moisés está dizendo que a nossa fé não é como a dos egípcios, não é como a dos gregos, não é como a dos romanos, ou qualquer outra civilização. Não encontramos Deus em um reino além da vida. Encontramos Deus na vida. Encontramos Deus nas palavras-chave do livro de Deuteronômio. Encontramos Deus no amor, encontramos Deus na alegria. Para encontrar Deus, você não precisa subir ao céu ou cruzar o mar, porque Deus está aqui, Deus está no agora, Deus é vida. E essa vida, embora ela acabe um dia, na verdade ela não acaba. Pois se você guardar a aliança, os seus antepassados viverão em você, e você viverá em seus filhos, ou naqueles que receberam de você um ato de bondade. A cada 7 anos, a aliança vai se tornar nova. Se cada geração copiar uma parte da Torá, ele vai revivê-la na sua memória. A porta da eternidade não é a morte, é a vida em uma aliança que se renova incessantemente em palavras gravadas no nosso coração e no coração dos nossos filhos. E então Moisés, o maior líder, tornou-se imortal, mas não vivendo para sempre, não construindo um túmulo ou um templo para ser adorado, um túmulo ou um templo para ser a sua glória. Nós nem sabemos onde ele está enterrado. A única estrutura física que ele nos deixou era portátil, porque a própria vida é uma jornada. Ele nem mesmo se tornou imortal como seu irmão Arão, que tornou-se imortal porque os seus filhos o sucederam como sacerdotes. Para ser um líder, você não precisa de uma coroa ou de um manto. Tudo o que você precisa fazer é escrever o seu capítulo na história, praticar atos que curem um pouco da dor deste mundo e agir para que outros se tornem um pouco melhores depois que conhecerem você. Viva para que, através de você, a nossa antiga aliança com Deus seja renovada da única forma que importa, na vida. O último testamento de Moisés, para nós, no final dos seus dias, ele deveria estar com a mente toda a mil, né? Porque ele sabia que ele estava para morrer. E o que ele diz para terminar o seu capítulo? Escolha a vida. Você não precisa escalar uma montanha
ou ir para um refúgio para encontrar a presença divina. A beleza é que Deus está próximo. Nos anos 60, anos de protestos estudantis, ano de drogas, anos de Beatles, uma história surgiu aí. Uma senhora judia americana, que beirava os seus 60 anos, viajou para a Índia para ver um famoso guru. E havia lá uma multidão enorme esperando ver esse homem santo. Mas ela saiu empurrando todo mundo e dizendo que ela precisava vê-lo com urgência. Por fim, ela conseguiu entrar na tenda e ficou na presença do próprio mestre. O que ela disse naquele dia entrou para a história. Marvin, ouça a sua mãe, chega dessa besteira e já para casa. A partir dos anos 60, os judeus abriram caminhos em muitas religiões e culturas com uma exceção notável, a sua própria. No entanto, o judaísmo historicamente teve seus místicos, seus poetas, seus filósofos, seus homens e mulheres santos, seus profetas. Frequentemente parece que o desejo que temos pela iluminação espiritual está na proporção direta com a sua distância e com a sua estranheza. A gente prefere o longe do que o perto. A gente prefere as coisas estranhas, nos atrai, mas as coisas simples de Deus a gente não se interessa. Moisés já tinha previsto essa probabilidade. Agora, o que estou comandando hoje não é muito difícil para você, ou está além do seu alcance. Não está no céu, de modo que você deve perguntar: quem subirá ao céu para obtê-lo e proclamá-lo, para que possamos obedecê-lo? Nem está além do mar, de modo que você deve perguntar: quem cruzará o mar para obtê-lo e proclamá-lo, para que possamos obedecê-lo? Não. A palavra está muito perto de você, está na sua boca e no seu coração, para que você possa obedecê-la. Moisés sentiu que, com certeza, uma visão profética, né, que no futuro os judeus diriam que para encontrar inspiração nós temos que subir no céu ou cruzar o mar. Ou seja, ir a algum outro lugar, menos ficar aqui. E assim, durante grande parte da história de Israel, principalmente nos períodos do primeiro e do segundo templo, veio a era em que o povo era tentado pelos deuses do povo que os cercavam, né, do povo que estavam ao seu redor. O cananeu, né, Baal, o moabita Remosh, o Marduk, Astarte, todos na Babilônia, né? Mais tarde, na época do segundo templo, eles foram atraídos pelo helenismo, tanto na forma grega quanto na forma romana. Os judeus
há muito tempo parece que tem uma tendência por se apaixonarem por pessoas que não os amam e a seguir qualquer caminho espiritual, desde que não seja o deles. Quando grandes mentes deixam o judaísmo perde grandes mentes. Quando buscam uma nova espiritualidade, a religião judaica perde, sofre pela perda dessa espiritualidade. E isso, por mais paradoxal que seja, Moisés descreve várias vezes em Deuteronômio, acontece em períodos de riqueza, não de pobreza, em épocas de liberdade, não de escravidão. Quando parecemos ter muito pouco para agradecer a Deus, agradecemos a Deus. Mas quando temos muito a agradecer a Deus, esquecemos. As eras em que os judeus simpatizaram com ídolos ou se tornaram helenizados foram os tempos do templo, quando os judeus viviam em sua terra, gozando de soberania, de autonomia. A época em que a época que na Europa eles abandonaram o judaísmo, foi o período da emancipação, mais ou menos no fim do século XVIII, até o início do século XX, quando pela primeira vez eles estavam gozando de direitos civis. A cultura ao redor deles era totalmente hostil, tanto aos judeus quanto ao judaísmo. No entanto, os judeus preferiram adotar a cultura que os rejeitava, em vez de abraçar aquelas que era do nascimento deles, que era a herança deles. E tornar-se um adorador de Baal não fez com que os israelitas fossem bem recebidos pelos cananeus. Tornar-se helenizado não tornou os judeus queridos nem pelos gregos e nem pelos romanos. Abandonar o judaísmo no século XIX não acabou com o antissemitismo, pelo contrário, inflamou mais. Daí a insistência de Moisés para encontrar a verdade, a beleza e a espiritualidade. Você não precisa de outro lugar. A palavra está muito perto de você, está em sua boca, em seu coração, então você pode obedecê-la. O resultado foi que os judeus enriqueceram outras culturas muito mais do que a deles próprios. A parte da 8ª Sinfonia de Mahler é uma missa católica. Irving Berlin, filho de um Razan, aquele que canta, que guia as orações na sinagoga, inclusive meu avô era um Razan, escreveu White Christmas. Felix Mendelssohn, neto de judeus, compôs a música sacra e reabilitou São Mateus de Bach. Simone Weil, uma profunda pensadora cristã do século XX, nasceu de pais judeus. O mesmo aconteceu com Edith Stein, celebrada pela Igreja Católica como uma santa, como uma mártir, mas foi assassinada em Auschwitz porque era judia. E para os nazistas, não importa se você era praticante ou não. Será que foi o fracasso da Europa em aceitar os judeus ou o judaísmo?
Ou será que foi o fracasso do judaísmo em enfrentar o desafio? É tão complexo que não existe uma explicação simples. Hoje melhorou um pouco, né? Temos músicas judaicas novas sendo produzidas, vemos o renascimento das tradições, surgiram importantes escritores, pensadores judeus, mas ainda não alcançaram aquelas raízes mais profundas que só pode vir de dentro. No judaísmo, Deus está perto, ele está presente na poesia dos Salmos, a maior literatura da alma já escrita. Ele está lá ouvindo os nossos debates quando discutimos a Bíblia, a palavra dele. Ele está presente na alegria das festas, nas lágrimas de Tisha B'Av, o dia mais triste da história judaica. Ele está no som do shofar, ele está quando celebramos Rosh Hashanah, ele está quando estamos contritos no Yom Kippur. Ele está no próprio ar da terra de Israel, nas pedras de Jerusalém, onde o mais antigo e o mais novo se misturam como se fossem amigos íntimos. Deus está perto. Esse é o sentimento que tenho por uma vida inteira de envolvimento com a fé dos meus ancestrais. O judaísmo não precisa de catedrais, não precisa de mosteiros, não precisa de teologias confusas, por mais belas que elas pareçam ser. Porque para nós, Deus é o Deus de todos e de todos os lugares, que tem tempo para cada um de nós. Ele se encontra onde nós estamos. Se a gente estiver disposto a abrir a nossa alma para Ele. Mas no final, eu acho que fomos nós, os judeus, que não fizeram o suficiente para ajudar as pessoas a abrirem suas mentes e os seus sentimentos para a presença daquele que criou o universo em amor, que nossos ancestrais amavam tanto. Nós tínhamos medo dos desafios intelectuais de uma cultura agressivamente secular. Nós tínhamos medo dos desafios sociais, nós tínhamos medo dos desafios emocional de ver o judaísmo ou o Estado de Israel sempre criticado e sempre condenado por todo mundo. Então nós recuamos para trás de um muro alto, pensando que ali a gente estaria seguro. Mas muro alto nunca deixou ninguém seguro. Eles apenas nos deixam com medo. O que nos torna seguro é enfrentar os desafios sem medo e inspirar os outros a fazerem o mesmo. O que Moisés quis dizer com essas palavras extraordinárias, não está no céu, não está além do mar, foi: seus pais tremeram ao ouvir a voz de Deus. Eles ficaram maravilhados. Eles disseram: se a gente ouvir mais, a gente vai morrer. Portanto, Deus encontrou uma maneira pela qual
você poderia encontrá-lo sem se sentir oprimido. Ele é o Criador, ele é o soberano, ele é o poder supremo. Ele é a primeira causa, ele é o motor dos planetas, mas ele também é pai, é parceiro, é amigo, ele é Shekhinah, que vem da palavra Shahen, que quer dizer o vizinho mais próximo, o vizinho da porta ao lado. Portanto, agradeça a ele todas as manhãs pelo dom da vida. Junte a sua voz com a dos outros, para que, em oração, ele possa fluir através de você e te dar força e coragem para mudar o mundo. Quando você não pode vê-lo, é porque você está olhando na direção errada. Quando ele parece ausente, ele está logo atrás de você, mas você tem que se virar para vê-lo, para encontrá-lo. Não o trate como um estranho. Ele te ama. Ele acredita em você. Ele quer o seu sucesso. Para encontrá-lo, você não precisa subir ao céu ou cruzar o mar. Dele é aquela voz que você ouve no silêncio da alma. Dele é a luz que você vê quando abre os olhos para se maravilhar. Dele é a mão que você toca quando você está no fundo do abismo em desespero. Dele é a sua respiração que lhe dá vida. Shabbat Shalom. Eu queria deixar um pensamento aqui para vocês. Todo aquele cujas boas ações excedem sua sabedoria perdurará. E todo aquele cuja sabedoria excede as suas ações, sua sabedoria não perdurará. Shabbat Shalom.